Oi, eu sou a Beatriz Blutot e hoje nós vamos fazer uma cartela de cores. É sempre ideal nós fazermos uma cartela de cores toda vez que comprarmos ou ganharmos alguma paleta nova de cores ou uma cor diferente, porque isso nos ajuda a ter um suporte melhor para o nosso trabalho. Então, vamos lá. Aqui eu vou usar esse papel, que é um papel normal de 300 de gramatura, e essa paleta de 24 cores da Van Gogh, que vocês podem ver. Para saber então o nome e a cor exatamente de cada pastilha, se você já tiver aberto, na lateral sempre tem essa numeração e alguns têm até o nome. Da Van Gogh só tem a numeração, como vocês podem ver. Essa numeração é importante, que podem depois procurar o número, por exemplo, na internet ou na tabela de cores da própria marca. Ou se vocês tiverem as pastilhas fechadas, essa não é a pastilha da Van Gogh, é a pastilha da Winsor Newton, mas ela tem um nome, então antes de abrir e colocar na sua paleta de cores, você pode anotar o nome e o número, a referência do código, para ter exatamente aquela cor que você deseja. E vou fazer os traços primeiro a lápis e depois vou usar essas canetas de nanquim da Molotov. É uma caneta que eu tenho gostado muito, porque depois de seco ela se torna completamente à prova de água. Então é muito bom para quem gosta de trabalhar linhas com aquarela. E também vou usar esse pincel da Van Gogh, o número 6. Ele tem um tamanho que eu gosto para esses trabalhos até tamanho A5, A4. E além, claro, da minha lapiseira e da minha borracha. Eu vou começar então a fazer os traços. Eu já medi e nesse tamanho de folha, que é 15 por 21, eu vou fazer retângulos de 2 centímetros por 3 centímetros e meio. Eu vou acelerar o vídeo aqui porque eu não acho que é tão importante fazermos isso juntos. Isso vai depender da quantidade de cores que vocês tiverem. Como a minha paleta tem 24 cores, eu vou fazer 24 espaços e ter espaços para escrever. Então, vamos lá. Quando eu tiver, então, os meus quadrados ou os meus retângulos prontos, eu vou anotar o nome de cada uma das cores que estão de acordo com a minha tabela. Como eu costumo, às vezes, mudar algumas cores algumas cores de posição e já troquei também 2 cores dessa minha paleta, então isso eu tenho que ter em mente, eu tenho que saber realmente quais são cada cores. Então, anotem todas as cores embaixo e coloquem em ordem da sua paleta para vocês não se enganarem. Se por acaso vocês fizerem algum erro na escrita ou na linha, vocês podem no final apagar com guache branco ou com um corretivo. Isso não há problemas, não. É só esse papel, esse treino é só uma guia de cores para quando vocês forem fazer alguma ilustração terem em mente, terem em mão quais são as cores exatas da sua paleta. Fica um pouco mais fácil de você escolher quais cores colocar na sua ilustração. Não é preciso um trabalho muito perfeito nisso. Por fim, quando tudo estiver mesmo seco, quando eu perceber que a caneta já secou, eu posso passar um pouco de borracha para tirar os traços do meu papel. Para começar, então,
eu vou usar essa caneta preta, também da Molotov, que ela tem um pincel mais grosso, e vou pintar metade do meu quadrado do branco, para que eu consiga perceber o quanto do branco eu consigo fazer em cima de uma superfície escura. Porque, claro, se eu colocar o branco sobre o meu papel branco, eu quase não vou perceber. Então eu quero usar isso para perceber exatamente o quanto de branco eu consigo fazer no meu trabalho. Dessa forma. Então, para começar, eu gosto sempre de ter 2 potes de água, claro, para eu não precisar levantar e trocar a água. E começo com branco. Vou misturar a água e passar bastante branco, fazer com que a tinta seja bem ativada, para que eu consiga fazer então essa brincadeira das cores em cima tanto do branco quanto em cima do preto, e realmente perceber o quão transparente ou não o branco é. E depois então eu começo com as cores. Nos tons de amarelo eu não consigo perceber direito muito, mas nas outras cores é um pouco mais fácil de perceber. Mas eu gosto bastante de vir com bastante cor na parte de cima, até mais ou menos a metade. Limpo o pincel e passo um pouco de água e puxo a tinta para baixo. Eu acho que essa é a melhor forma de eu perceber qual é o tom máximo que aquela cor consegue chegar e qual é o tom mais claro que eu consigo puxar dessa cor. E eu vou repetindo isso em todos os meus outros quadrados de cores, retângulos, na verdade. Jogo a cor mais forte em cima, até mais ou menos a metade, e depois puxo com o pincel um pouco mais limpo e com água, para que eu consiga fazer um degradê de cor interessante. Esse tipo de teste também é muito bom para quem é iniciante, para perceber como que a aquarela funciona e como que a aquarela da marca que vocês compraram, como que ela se comporta com esse tipo de técnica. Vocês também podem aproveitar e brincar um pouco, colocar água, depois vir com pigmento, ou ir direto com pigmento, ou fazer brincadeiras e testes de cor. Mas eu prefiro muito mais mesmo fazer essa cartela com o máximo escuro que eu consigo em cima e clarear para baixo. Eu acho que é um treino bastante interessante. Não tem problema se também passarem um pouco a aquarela da sua grelha. Não há mesmo estresse. O importante é vocês terem uma tabela de cores para se guiarem nas suas ilustrações. Esse laranja que eu vou fazer agora é uma cor que eu quase não uso. Eu acho que ele tem um pigmento muito forte, um laranja muito vibrante e não entra muito bem dentro das minhas ilustrações. A minha paleta de cores de ilustrações não comporta esse laranja, mas é uma cor muito bonita, muito vibrante. Vocês também podem perceber que nem sempre a cor que está na minha pastilha é exatamente a cor que vai para o meu papel. Isso também é uma das coisas que é por causa disso que nós fazemos essa tabela de cores. E cada paleta de aquarela, cada paleta de cores que vocês comprarem ou ganharem, fazer uma tabela nova para poderem se guiar. A não ser que vocês comprem exatamente a mesma tinta. Esse vermelho eu acho muito bonito. Mas o que eu gosto mesmo, pelo que vocês já perceberam, é o rosa embaixo.
Ele tem uma cor muito bonita. Ele misturado com amarelo, bastante amarelo e um pouquinho desse rosa, que é esse rosa de baixo. Ele faz um tom de pele clara, muito bonito. Se jogar um pouco de azul nessa mistura de amarelo e rosa, vocês conseguem chegar em tons mais escuros de pele. Então, é exatamente fazer como todos. A cor mais escura em cima e puxo com um pouco de água a cor para baixo. Aqui nessa outra vista nós podemos ver um pouco melhor de como eu trabalho essa forma de levar a tinta para baixo. Mas eu pinto mais ou menos até o meio, molho o pincel, seco e jogo um pouco para baixo. Tento fazer isso com certa velocidade para a tinta não ficar marcada. Esse vermelho também é muito bonito. E consigo perceber mesmo as diferentes tonalidades das cores. Apesar do vermelho do lado ser também vermelho, ele é um vermelho mais alaranjado. Enquanto esse é um vermelho com um leve toquezinho de roxo. Então ele é um vermelho mais profundo. Esse azul é muito bonito, mas é muito forte. Foi uma das coisas que eu mais estranhei nessa paleta de cores da Van Gogh, que esse azul, ele é mesmo intenso. Para pintar o céu, pintar alguma coisa, eu tenho que usar muito pouco dele. Enquanto tem algumas outras cores que eu preciso estar lá com o pincel a puxar e puxar cada vez mais a cor para conseguir chegar em tons mais brilhantes. Sempre lembrem de limpar muito bem o pincel antes de trocarem de cor, que é para vocês não terem interferência de cor na sua paleta. Porque se eu tiver uma cor, se o meu pincel ainda tiver com um pouco de cor, a minha próxima cor ela fica suja ou fica com uma leve diferença de tom. Isso pode confundir vocês. O ideal é mesmo sempre começar da cor mais clara indo para a cor mais escura e tentar ter 2 potes de água para que você consiga realmente limpar bem o pincel. E sempre procurar usar água limpa quando for puxar a cor para baixo. Vocês vão perceber isso, principalmente se vocês forem das cores mais escuras às cores mais claras. O quanto a água suja começa a interferir no seu desenho. Esse azul agora, esse Prussian Blue, é muito bonito. Eu acho que é a minha cor favorita da Van Gogh. Ele tem um azul, é uma cor diferente, é um azul intenso, profundo. Acho que é a cor mais bonita que eles têm. E aquele rosa. Sempre então continuar lembrando de vir com muita cor em cima e puxar com a água para baixo e não ter pressa.
Esse exercício é muito gostoso de fazer e vocês vão perceber muito melhor sobre as tintas que vocês têm. Por exemplo, esse verde, que é muito intenso, mas quando ele é mais misturado com água, ele fica um verde bem suave, bem bonito. E tem cores que vão surpreender vocês. Cores mesmo muito fortes, muito intensas. Esse outro verde oliva também é uma cor muito bonita que eu costumo usar bastante. Ele misturado com preto forma um verde muito bonito. Muito pouco preto e um pouquinho desse verde oliva. Se vocês quiserem um degradê mais suave, façam isso. Vão de baixo para cima, depois quando terminarem, para fazer uma transição mais suave. Já estamos quase terminando. Uma das coisas que acontecem se vocês não limparem bem o pincel na hora de trocar a tinta de cor é, por exemplo, se vocês perceberem, sujou a minha próxima cor. Então eu vou ter que ir ali tirar a cor suja e vir com mais água para que eu tenha mesmo só a cor sem interferência da cor anterior. Principalmente de cores escuras para cores claras, como desse verde para esse amarelado. Limpem bem os pincéis, não esqueçam. Agora já estamos chegando nos tons de marrom. Os dois primeiros marrons, eles são bem avermelhados e por acaso eu não costumo usar muito. Eu gosto do próximo marrom. Esse marrom que eu acho muito bonito, ele é um marrom mais escuro e eu faço tons de cabelo de castanho escuro muito bonitos com esse tom de marrom, porque ele consegue chegar mesmo em tons muito escuros a tons mais clarinhos e não é nada avermelhado. Esse preto não costuma vir com essa paleta de cores, esse já é o meu segundo preto. Eu costumo usar bastante preto para escurecer algumas cores. E esse é um preto mais escuro.
o que costuma vir com essa paleta de cores, eu não me lembro exatamente qual é o nome, mas é um preto meio avermelhado também. Eu tenho que acabar misturando com um pouco de azul para que ele não fique tendendo pro avermelhado. Esse preto, esse Ivory Black é mesmo preto, é mesmo bonito. E agora eu posso vir com o meu branco da aquarela, só para fazer mais alguns risquinhos e ver até que ponto eu consigo chegar de cor clara em cima. E finalmente, então, tenho a minha tabela pronta. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse exercício seja útil para vocês perceberem as cores que vocês têm e que vocês consigam fazê-lo sem muita dificuldade. É um exercício muito gostoso de fazer, é muito relaxante. E se fizerem, não esqueçam de me marcar ou de me mandar, é sempre um prazer para mim ver o trabalho de vocês. E por hoje é isso. E nós nos vemos no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!